É com prazer que iniciamos mais uma aula de história. Com o tema, preste atenção na letra que você vai descobrir. Organizar a sociedade, surge as primeiras cidades com os pesos e medidas. Surgiu a escrita, distribuindo alimento, empréstimos e pagamentos dos sumérios, vou falar. Mas espera aí, vou explicar. O nome dela é escrita, ela surgiu com os sumérios. Era escrita cuneiforme, tinha coleta de impostos. O nome dela é escrita, ela surgiu com os sumérios. Era escrita cuneiforme, tinha coleta. Então, descobriram sobre o que nós iremos falar nesta aula de hoje? Isso mesmo, falaremos sobre o surgimento da escrita. Ora, mas a escrita não existe desde sempre? Não, a escrita é produto de uma evolução também do processo histórico do homem. E é isso que nós iremos explorar na aula de hoje, ok? Fique ligado! Uau! O que é isso? Onde estamos? Sabe que período da história é esse? Pré-história. Olhe, há quanto tempo mais ou menos ocorreu esse período? Quem lembra? Há cerca de 70.000 anos. É muito tempo, não é? Pois acreditem se quiser, o homem já existia nessa época. Porém, ele não conseguia, aliás, ele não sabia escrever palavras. Mas existia a necessidade de registrar todos os acontecimentos que envolviam aquela sociedade. Qual foi a maneira que eles utilizaram para fazer esse registro? Isso, a arte rupestre, que é nada mais, nada menos do que uma linguagem, uma leitura que nós podemos fazer das imagens. Então, se vocês observarem atentamente o quadro de imagens do período pré-histórico, as artes rupestres, elas vão trazer cenas de ocasiões em que eles precisaram batalhar com outros povos da pré-história, em que eles precisaram caçar os animais, em que eles registraram alguns costumes. Não é um texto escrito, mas é uma história contada de maneira... Oi? De maneira... O quê? Quem lembra aí? De maneira figurativa, que está apresentada aí nessas imagens. Podemos fazer outra análise de outra pintura rupestre. Deixa eu sair da tela. Essa imagem também aí é do período da pré-história. Pessoal, as pinturas rupestres, elas são essas linguagens considerada a mais, ela forma essa linguagem considerada a mais antiga que existe. E como eu já disse, elas começaram a ser produzidas há mais de 70.000 anos. Há mais de 70.000 anos. E as mais antigas estão na África e também na Europa. Contudo, no Brasil também existem pinturas rupestres. No famoso sítio arqueológico de São Raimundo Nonato, popular Serra da Capivara. Como vocês podem observar aí na tela do vosso celular, essa imagem que é retirada lá da Serra do Capivara. Oh, então isso significa dizer que o homem ele já se comunicava entre si há mais de 70.000 anos? Isso mesmo. Então o homem ele já falava, não como nós falamos, mas ele falava sim. Então o homem já produzia
livros, não do jeito que nós produzimos, mas do seu modo, desenhando nas paredes das cavernas, eles deixavam registrado toda a história que envolvia a sociedade em que eles viviam naquela época. Ok, galera? Mas então, como foi que a história da escrita realmente ela aconteceu? Pessoal, a escrita, que também é uma linguagem, ela surgiu há muito tempo, né, como nós conhecemos atualmente, ok? Ela surgiu aí entre 5 e 6 mil anos atrás, diferente das pinturas rupestres, que têm cerca de 70 mil anos, que podem ser consideradas uma linguagem. A escrita, essa que nós temos contato atualmente, essa que nós desenvolvemos, ela surgiu há mais ou menos 5 mil anos atrás, entre 5 e 6 mil anos atrás. Então, o compartilhamento das informações que era feito oralmente, antes do surgimento do alfabeto, digamos assim, ela funcionava bem em pequenos grupos. Só que existia um problema. A sociedade começou a crescer. Muitas pessoas começaram a ocupar determinadas áreas. Então, oralmente falando, já não estava sendo suficiente a transmissão de informações. O comércio, que começava também a passar por um processo de organização, precisava de outra ferramenta, além da fala, que pudesse aperfeiçoar o sistema de vendas, por exemplo, o sistema de trocas, que pudesse também aperfeiçoar a moeda. Então, surgiu a brilhante ideia entre os sumérios de desenvolver uma escrita. Então, os sumérios, eles desenvolveram uma escrita que nós hoje chamamos ela de cuneiforme, ok? Por que ela recebe esse nome de escrita cuneiforme? Porque ela era feita em formato de cunha. Por exemplo, a cunhagem de moedas é um exemplo de como era, dá para você ter mais ou menos uma ideia de como eram feitas essas primeiras letras. Os símbolos cunhados, eles eram marcados aí em placas de argila. Em algumas cidades aí da Mesopotâmia, bibliotecas elas foram formadas para guardar esses escritos. Então, muitas dessas placas, elas resistiram ao tempo. Por isso que hoje os historiadores utilizam-se delas bastante e com frequência, obviamente, para poder consolidar as informações que eles adquirem em seus estudos sobre determinados povos, sobre cultura, política, economia, ligados aí aos povos da antiguidade. Professor, e como ficou a evolução da escrita? Já que essa que nós conhecemos hoje, ela se iniciou há mais ou menos 6 mil anos atrás. Então, iremos agora falar sobre esse processo aí de evolução, ok? Deixa eu ampliar a imagem. Vamos acompanhar aqui, juntamente com o professor, como foi esse processo de evolução, certo? Da transformação aí da escrita. Então, do pictograma ao cuneiforme. Pictograma. Pictogramas são aquelas imagens que elas por si só traduzem o seu significado. Por exemplo, os lugares de fácil de acessibilidade. Geralmente tem a imagem de uma cadeira de rodas. Significa dizer que aquele espaço ali está reservado para quem é cadeirante. Eu não preciso escrever lá cadeirante,
para pessoas especiais, porque a imagem por si só, ela traz o seu significado. Então, o pictograma que ainda hoje é utilizado é aquela arte rupestre, é uma forma de pictograma, certo? Porque não era uma escrita, mas era uma imagem que traduzia uma história, que traduzia as emoções, as experiências vividas de um povo, certo? Pictograma. Por si só, essas imagens falam? Falam sim. Por si só, a imagem da cadeira de roda em um determinado local, ela fala? Fala sim. Está dizendo ali que é um lugar reservado para pessoas cadeirantes. É um lugar de fácil acesso, ok? Então, os primeiros sistemas aí de escrita foram com base em pictogramas, que são desenhos de elementos ou seres. Na escrita sumérica, esses pictogramas foram progressivamente transformados em sinais cuneiformes. Aí nós temos alguns exemplos, como vocês podem observar na tela do celular de vocês, né? Então, esses desenhos aí, eles são cuneiformes, ok? Eles apresentam aí um processo evolutivo da escrita desenvolvida pelos sumérios. Então, vamos primeiro aí ver dois grandes grupos, a escrita egípcia e a escrita fenícia e grego, e a atual que nós utilizamos, né, como por exemplo, no nosso português Brasil. Então, a escrita, eu vou me retirar aqui da tela do celular de vocês, vou deixar apenas o texto. A escrita egípcia, mais conhecida, era composta de hieróglifos, isto é, figuras que representam um objeto ou som. Em princípio, aí, os egípcios, eles gravavam essas figuras na pedra. Imagina aí, todas as vezes que eles precisavam representar e expressar ou registrar alguma informação, imagina aí se eles tivessem que sair procurando por pedras, né? Não era nada fácil, hein, galera? Hoje nós temos o papel em nossas mãos de fácil acesso. Enfim, continuando. Mais tarde, eles inventaram o papiro, que é um suporte feito de uma planta que leva o mesmo nome, ok? O qual mais tarde eles começaram a utilizar esse papiro para os seus registros. Quem assiste muito filme aí da antiguidade já deve ter visto muitos rolos de papiro, ok? A escrita hieroglífica foi simplificada e assim surgiram outras formas, a hierática e a demótica, ok? Porque a hieroglífica, ela passou por um processo de simplificação e daí dela surgiram essas outras duas formas de escrita egípcia. Os registros escritos eram feitos unicamente por escribas. Já vimos no nosso primeiro bimestre que os escribas, eles eram considerados homens de grande prestígio, porque eles estavam ali próximos ao faraó, então eram pessoas altamente admiradas, que possuíam altos cargos aí junto aos outros funcionários do faraó. E tinha outro detalhe, a maioria da população não sabia ler e nem escrever, então acabava que os escribas ficavam com todo esse trabalho. Agora, vamos observar aí alguns exemplos da escrita, né, de alguns hieróglifos, né? Interessante vocês observarem, né, atentamente aí o que cada símbolo é traduzido por qual letra na atualidade, né, ok? Isso é um fruto, pessoal, de um trabalho bastante intenso aí dos pesquisadores, dos historiadores, certo? Não caiu de mão beijada, não, essas informações. Eles foram em busca, levaram anos para eles decodificarem essas escritas e hoje nós podemos saber o símbolo e como se traduz esse símbolo na atualidade, ok? Vamos para o outro alfabeto, ok?
lá, eu vou continuar com o texto. Já já eu apareço para vocês matarem a saudade. O alfabeto que usamos passou por várias transformações até chegar à forma atual. Já pensou se ainda hoje nós estivéssemos desenhando para poder expressar o que nós queremos falar? Iríamos parecer quem? Os chineses, né? Aqueles desenhos maravilhosos lá. Cada desenho tem frases, tem desenho que possui uma frase completa, né? Daria um trabalho, né? Melhor mesmo escrever. Brincadeira. Há uma beleza muito grande na escrita chinesa, né? Então, quem puder aprender o chinês também, aprenda. Bem, então há aproximadamente 3.200 anos, um povo conhecido como fenícios, que nós também já estudamos, desenvolveu um alfabeto em cada letra, né, correspondente a um som. Então, esse alfabeto que os fenícios eles desenvolveram é bem mais próximo desse nosso alfabeto atual. Por quê? Cada letra possuía um som. Por exemplo, A tinha som de A. Não podia ter som de B, né? Como na atualidade. A é A, B é B, C é C. Os fenícios, eles eram grandes comerciantes e navegadores e precisavam de uma escrita que facilitasse o registro de suas atividades. O que foi que vocês ouviram na canção lá do professor no início desse vídeo? Isso mesmo, ele falava que da necessidade do comércio surgiu a escrita. A escrita, ela então veio facilitar a vida do homem em suas atividades laborais. Como os homens viajavam aí por muitos lugares, eles influenciaram a formação de outros alfabetos, como o grego e mais tarde o latino. O nosso alfabeto ele é derivado do latim, ok? O alfabeto fenício ele era formado apenas por consoantes. As vogais foram incluídas pelos gregos e romanos. Nosso alfabeto, usado para escrever a língua portuguesa e outras, é uma adaptação do latino. Então, nós temos aí. Como seria o B entre os fenícios, entre os gregos, e como é o B no nosso idioma. Como seria o K é o mais semelhante, né? O M também possui alguma semelhança. O D não possui semelhança, galera. O G, muito bem. No grego, o G é o nosso Y. E no fenício é o numeral 1. E o R? Vejam só, o R para os gregos é o P. E para os fenícios é um P inverso. Então, bastante diferente do nosso alfabeto latino. Mas foram os fenícios que desenvolveram esse alfabeto e mais tarde foi aperfeiçoado por outros povos. E hoje nós temos a facilidade que temos de escrever cartas, poemas, livros, textos, mandar mensagens no WhatsApp. Por quê? Porque os fenícios, eles desenvolveram um alfabeto que não era o que, pessoal? Em formato de pictograma e nem em formato de cuneiforme, ok? Vamos concluir, então, nossa aula com o seguinte. Eu vou abrir minha tela, que já me cabe bem ali, no cantinho, sem cortar. Oi, voltei! Estavam com saudades, né? Confessem. Então, você estudou que os primeiros sistemas de escrita, era formado por pictogramas, que depois se transformaram em outras representações, como símbolos e letras. Mas, afinal de contas, o que são pictogramas? Oi? Isso mesmo, são imagens simplificadas do que se pretende representar, ok? Quem são os principais artistas, digamos assim, desse grupo? O homem da pré-história. E onde nós encontramos esse tipo de pictograma?
na arte rupestre. Porém, na atualidade, os pictogramas eles são utilizados em diversas situações. Por exemplo, nós temos aí na tela do celular de vocês a imagem da menina que representa o sexo feminino e a imagem de um rapaz que representa o sexo masculino. Comumente costumamos encontrar essas imagens aonde? Nos banheiros. E tem um exemplo também aí dos lugares de fácil acesso. Como o professor já tinha falado anteriormente. A exemplo aí de um cadeirante em sua cadeira de rodas. Ah, gente, que pena. Eu tenho que ir embora. A aula por hoje acabou. Mas não fique triste. Próxima semana estaremos de volta para conhecer mais aspectos históricos do processo de evolução do homem e da sociedade em que ele formou durante toda a sua vida. Um abraço a todos e até a próxima aula.